Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos fazer um episódio muito interessante respondendo a várias questões que nós recebemos aqui no canal sobre a Guerra de Órion, sobre Lúcifer, sobre os corpos astrais e também sobre os universos paralelos. Mas antes da gente começar a responder isso tudo, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje, como sempre, com muita alegria, onde eu gosto de saudar todos vocês, meu querido público, desejando muita saúde, muita paz, muita alegria, harmonia em suas vidas e principalmente, gente, muita esperança. Vamos aguentar firme, a coisa tá pesada, mas ela vai se resolver. Quando Miguel Arcanjo chegar, vai ser uma maravilha, vai colocar tudo nos seus lugares devidos. E continuamos a pedir as orações de todos vocês pela paz mundial, pelo finalzinho da operação de rescaldo das almas que estão perdidas, pela suavização na operação de despertamento físico, pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, para que possa ser feita a transmutação da enorme quantidade de energia deletéria que restou nelas, transmutando essa energia para uma energia boa, né? E eu gostaria também, gente, só de comentar com vocês que, infelizmente, tem surgido aí na internet vários canais piratas usando o meu nome. Então, tem vários, e muitos deles, infelizmente, com chamadas sensacionalistas, que visam dar medo nas pessoas, e quem conhece o nosso trabalho sabe que não é nada disso. Nossa mensagem é uma mensagem de paz, é uma mensagem de esperança no mundo, de regeneração. Todo o trabalho que é desenvolvido pela espiritualidade é desenvolvido no sentido de justamente tirar o medo das pessoas, não colocar medo, gente. Por favor, porque o medo é comidinha de trevoso, eu já expliquei isso. Então, e é muito difícil, isso não está sob o meu controle. A gente que faz a denúncia desses canais junto ao YouTube, aí dá uma melhoradinha daqui a pouquinho, tudo de novo, surgem novos canais, enfim. Gente, é difícil, é muito difícil de controlar essas coisas, né? Então, o que eu peço a vocês é que, por favor, desconsiderem essas mensagens de medo, de pavor que estão querendo passar, de como se eu fosse assim, uma vidente que prevê as coisas. Gente, por favor, vocês sabem que não é isso, eu sou apenas um instrumento da espiritualidade dos nossos irmãos estelares. Então eu peço, por favor, que vocês desconsiderem aqueles canais que não estão seguindo a linha aqui principal do nosso canal de divulgação, tá bom, gente? Então, eu me senti na obrigação de fazer esse esclarecimento e, por favor, desconsiderem esses canais, tá bom? Venham sempre aqui para o nosso canal oficial, que é o Luíse Castanhedo, aonde vocês vão encontrar os vídeos que são feitos dentro dos princípios da esperança, gente. Esperança no mundo de regeneração. Mas, dado esse avisinho aí, geral,
paroquial, como dizem os outros, né? Vamos começar o nosso vídeo, então. E é o seguinte, pessoal, foram recebidas muitas perguntas de ouvintes, e essas perguntas, elas se repetiram a ponto de a gente, então, resolver fazer um episódio, tirar dúvidas sobre todas essas perguntas que estão sendo recorrentes entre os nossos queridos ouvintes, né? E quais os assuntos principais que foram abordados? A Guerra de Órion, que nós recentemente fizemos uma série com 4 vídeos que está numa playlist, gerou muita dúvida nas pessoas, e também sobre Lúcifer, sobre os corpos astrais e também sobre universos paralelos. Então nós vamos lá, vamos, né, pegar cada assunto e vamos ir destrinchando as dúvidas de vocês. Vamos lá. Muitos ouvintes nunca tinham ouvido falar sobre a Guerra de Órion, enquanto vários outros pediam aqui que nós fizéssemos episódios explicando essa questão da Guerra de Órion. E a pergunta que muitos estão escrevendo é: mas Luíse, essa Guerra de Órion, ela existiu realmente? Gente, então nós vamos reafirmar, infelizmente, essa guerra, ela realmente existiu, e várias civilizações foram envolvidas, umas voluntariamente e outras não, tá? E qual foi o motivo para o início dessa guerra? O motivo para o início desse terrível conflito foi o de sempre, gente. A guerra pelo poder e, digamos assim, o poder tanto de patrimônio, de coisas, de riquezas, quanto o poder, a influência, a dominação sobre outros povos, tá? E o que se visava nessa guerra? O poder de um determinado quadrante do espaço que era acessível por um buraco de minhoca, tá? Porque esperavam os seres trevosos criar um reino negro das trevas que pudesse de alguma forma obstaculizar o trabalho da luz, né? Mas são abusados esses trevosos, viu, gente? Pelo amor de Deus. E numa profunda senda de arrogância e também de desrespeito ao Criador, eles começaram a ameaçar planetas. E aqueles planetas, aquelas civilizações que não se submetiam, eram duramente punidos. E o foco desses seres trevosos que iniciaram toda essa guerra era principalmente planetas que estavam em estágios menos avançados tecnologicamente e que não tinham como opor resistência a eles. E aí, é claro, vem a pergunta, né? Mas cadê a Confederação e a Federação Galácticas? Essa foi a maior quantidade de perguntas recebidas no canal, né? E qual a resposta? As federações e confederações galácticas, elas já existiam nessa época, sim, mas elas não exerciam qualquer controle junto a planetas primitivos e de provas e expiações. As federações cuidavam, digamos assim, dos planetas que as compunham, que já eram planetas que estavam no estágio de regeneração. Porque você sabe que para poder fazer parte da federação, somente fazem parte civilizações de planetas que já entraram no estágio de regeneração. Então não havia, assim, uma preocupação de ficar tomando conta dos planetas primitivos e de expiação e provas, porque o pessoal achava, assim, que eram
transcurso natural da evolução, né? E não se imaginava que os trevosos conseguiriam, de alguma forma, se organizar dessa maneira, a fim de causar uma tamanha confusão, um tamanho prejuízo aqui no braço de Órion, como eles criaram, né? Para quem não sabe, gente, a nossa galáxia, ela é uma galáxia de formato espiral e ela tem braços, tá? Ela vai girando, ela gira em torno do centro dela e com isso ela vai criando braços. E nós aqui no planeta Terra, nós moramos no braço de Órion, da Via Láctea. E moramos no cantinho, tá? A gente é da periferia, eu sempre brinco que a gente é da perifa. A gente mora no cantinho ali do braço de Órion, tá? E essa guerra aconteceu nesse braço da Via Láctea, ou seja, pegou uma parte da galáxia, tá? Ou seja, foi um conflito que surgiu, mas se você considerar o universo infinito como era um lugar até pequeno, tá? Para nós era um conflito gigantesco, mas em termos de universo foi um foco pequeno, trevoso, que surgiu aqui no braço de Órion, né? E o que aconteceu? Quando essas agressões começaram, principalmente aos planetas primitivos e em expiação e provas, e essas agressões começaram a subir de nível, colocando os planetas em risco, porque até aquele momento ainda não tinha surgido a tal arma da morte lá, cada um dá um nome, né? Sol Negro, enfim, arma de quarks. A Federação e a Confederação, quando viram que a coisa estava começando a escalar, elas intervieram, se organizaram, intervieram imediatamente em socorro a esses planetas que estavam sendo agredidos e não tinham minimamente como se defender, porque nem tecnologia tinham, né? E o que aconteceu? Durante os confrontos com a Federação, os trevosos, nesse inteirinho, eles conseguiram desenvolver essa tal arma poderosíssima, e apenas por sentimento de vingança, eles começaram a explodir diversos mundos, trazendo, um prejuízo assim imenso na evolução de trilhões de mônadas em diversos estágios evolutivos, tá? Ou seja, eles começaram a trabalhar naquela política, tipo assim, da terra arrasada, né? Eu não levo, ninguém leva, porque eu vou destruir isso aqui, então não fica para mim, mas também não vai ficar para a federação, nem para a confederação. E mandavam ver naquelas armas horríveis. Bom, e o que aconteceu? Quando eles começaram a agir dessa forma, tá? Aí Miguel Arcanjo veio, porque aí Deus falou, não, vai lá, Miguel, e resolve essa parada aí, porque esse pessoal aí tá passando dos limites. E o que aconteceu? Miguel Arcanjo veio com suas legiões angélicas e paralisou a mente dos seres trevosos que estavam no comando desses ataques. Foi simples assim, paralisou a mente, prendeu todo mundo, todos foram presos e levados para casas de correção existentes, tá? Que tem no universo. Tipo, aqui no nosso sistema solar nós temos Plutão, mas eles nem ficaram em Plutão não, eles foram para outras. Deve ser um presídio de segurança máxima, né? Justamente para eles se reeducarem e tomarem ciência do alcance do mal ao qual eles procederam, tá? E muitos enlouqueceram quando se viram frente a frente com as suas próprias consciências. E muitos ainda, infelizmente, se encontram nessas casas de correção,
até que eles tenham condições mínimas de reencarne em mundos primitivos. E aqueles que conseguiram fazer boas reflexões e verem que realmente tinham cometido atos que iam contra as leis crísticas, foram então encaminhados a mundos primitivos para reencarne, sujeitos a áreas que sofreriam graves convulsões e destruições pela natureza desses planetas. Ou seja, é a técnica do espelho, né? Eles fazem que o espírito passe por aquela situação de destruição, de ver tudo acabar. Para quê? É punição? Não. É para que ele possa criar o sentimento de empatia daquela situação. Porque realmente, quando você passa por uma situação, você tem muito mais conhecimento e capacidade de se colocar no lugar de alguém que está passando por aquilo, tá? Então a coisa funciona dessa forma, né? E se você estiver gostando aqui do conteúdo do vídeo, por favor, já sabe, aquele pacotinho youtubístico, gente, likezinho, clica no sininho, compartilha o vídeo, né? E se você não é inscrito, por favor, nos dê o prazer da sua inscrição aqui conosco. E muitas pessoas, eu tô assim meio quase que fazendo dando uma repassada nesse assunto, porque muita gente me escreveu dizendo que estava perdida com o assunto, que nunca tinha ouvido falar, que ainda estava assim tentando entender, que estava meio perdido. Então, baseado em todas essas questões que a gente recebeu, o que a gente está fazendo, então, esse tira dúvidas aí, né? E a próxima questão que veio muita gente perguntando é quais as raças responsáveis por esse conflito sem precedentes, tá? E o que a gente pode dizer é o seguinte: foram raças diferentes, porém, todos os elementos que participaram delas eram seres trevosos. Não quer dizer que a raça toda fosse trevosa, mas, digamos assim, uma boa parte era composta por seres trevosos, todas de planetas de expiação e provas, tá? E quais foram as raças que começaram esse conflito? Adâmicos, como nós aqui. Seres das diversas raças de répteis, que não dá para falar o nome, né? Porque o YouTube não gosta. Mas enfim, então, todas aquelas raças de répteis, incluindo os draconianos, que os draconianos são uma espécie dos répteis, e os greys, tá? E todos esses seres, como eu já falei, foram capturados e realocados em planetas primitivos, reencarnando juntos, foram colocados juntinhos ali, para aprenderem a se tolerar. O nosso planeta, a Terra, recebeu alguns desses seres, não todos, né? Tem teorias que falam, não, a Terra só tem gente que veio da Guerra de Ouro. Não. Vieram alguns, tá? Até porque o nosso planeta, gente, quando o conflito aconteceu, nós aqui estávamos no estágio inicial de formação, nós éramos uma bola de fogo ainda, tá? Então, não tinha nada, o próprio sistema solar ainda não estava assim habitado, porque estava em formação, tá? Então, mas dependendo do tempo que esses seres ficaram nas prisões, fazendo, né, reflexões, sendo doutrinados, alguns demoraram mais para chegar lá. E esses que demoraram mais, então, foram sendo encaixados nos planetas de expiação e provas e primitivos que estavam disponíveis. E a Terra era um deles, né? Então, a Terra recebeu, então, alguns desses seres e, infelizmente, gente, alguns deles até hoje ainda não conseguiram se desvencilhar das trevas que eles trazem dentro de si.
E outros não, outros conseguiram dar seu salto quântico, batalharam, procuraram se melhorar, passaram por todas as técnicas do espelho necessárias, criaram empatia e hoje estão voltados à luz, o que é uma coisa absolutamente maravilhosa, né? Porque todos os seres são destinados à evolução. Todos. Todos os seres têm salvação, gente. Todos os seres têm salvação, né? É claro que Deus não fica passando a mão na cabecinha, tá tudo bem, meu filho, não. Você vai estar perdoado, tal, mas você vai ter que trabalhar para você se melhorar, para você recolocar as coisas nos seus devidos lugares, para você compensar de alguma forma os seres a quem você prejudicou, né? Então é tudo assim, gente, é tudo nessa linha de condução das coisas, mas é tudo, gente, orientado para a luz, tá? E aí vem a próxima pergunta. Muita gente me perguntou sobre Lúcifer, né? E a questão era, Lúcifer atuou nessa guerra de Órion? Gente, e a resposta é sim. Sim, tá? Lúcifer, ele atuou nessa guerra e o que aconteceu? Ele teve a mente dele paralisada, ele foi para as colônias correcionais e quando ele estava preso lá, ele fez sérias e profundas reflexões e viu que realmente tinha pisado na bola. E ele então pediu para encarnar em um planeta primitivo e ele foi então encaminhado aqui para o nosso planeta, para a Terra. E ele se encarnou, ele passou encarnado, olha que interessante, gente, pelos desastres de Mu, continente de Mu, pelo desastre da Lemúria e da Atlântida. Ele pegou o afundamento das três, afundou junto, passou por aquilo tudo. Por quê, gente? Porque ele, no passado, ele tinha comandado vários ataques a mundos. Então, ele passou por isso tudo para criar o sentimento de empatia, né? Só que aconteceu o seguinte, no decorrer desse caminho, ele estava indo bem, mas aí ele deu uma meia trava lá, se revoltou e mesmo tendo pedido para passar por esses desastres, ele acabou se revoltando e ele foi aliciado pela elite trevosa do planeta e ingressou nas suas hostes, tá? Só que assim, como eu já falei, gente, Lúcifer nunca foi o chefe da elite trevosa aqui do planeta. Nunca. O verdadeiro chefe da elite trevosa é Javé, auxiliado por Shiva e Vishnu, tá? Mas Lúcifer, pela inteligência dele, pelo poder, pelo passado dele, ele se engajou ali naquela elite trevosa e ele tinha lá uma certa hierarquia, sim, dentro da elite trevosa, mas ele nunca foi o chefe, tá? E o Lúcifer, ele só se libertou disso quando ele travou o conhecimento com Jesus, encarnado, por quem se encantou. Ele seguia Jesus, aonde Jesus ia, ele estava no astral, né? Jesus via ele, mas fazia que não. Jesus estava lá, fazendo as parábolas dele, curando os doentes, ajudando todo mundo, e o Lúcifer só ali, seguindo ele. Mas ele se encantou pela aura, pela energia, pelo magnetismo de amor que o nosso querido Jesus, né, nosso diretor planetário, tinha, né, e tem, né, ao redor de si. E ao final das contas, ele conseguiu descristalizar o coração dele, né? E ele foi então levado por Jesus, ele acompanhou Jesus até o momento da crucificação
e no momento da crucificação, o coração de Lúcifer realmente arrebentou de amor, assim, ele descristalizou, e Jesus, então, amorosamente o acolheu e o levou, né, para o astral. E voltando à questão das federações e das confederações, o que se aprendeu nesse episódio todo é que esses órgãos, né, essas organizações, a federação e as confederações, né, hoje elas têm muito mais atenção com os planetas primitivos e de expiação e provas. Então, eles estão sempre dando uma monitorada, protegendo, né, esses planetas contra qualquer tentativa de ataque de seres alienígenas, assim, não elevados moralmente, ataques assim explícitos, tá? Que possam comprometer, digamos assim, a existência do planeta, né? E vem a pergunta, né? Por que Deus permitiu isso e tal? Gente, Deus permitiu isso porque muitas vezes o mal, ele mesmo sem o saber e sem o querer, ele acaba funcionando como uma potente alavanca de aprimoramento moral para quem sofre o mal, muitas vezes. Então é permitido às vezes que o mal atue até um determinado ponto, suficiente para alavancar a evolução moral do outro ser, tá? E aí, qual foi o papel de Miguel Arcanjo nessa guerra de Órion? Miguel Arcanjo, ele teve um papel assim preponderante na questão disciplinar, sujeitando todos os seres alienígenas não elevados moralmente com a sua poderosa força mental. E uma vez subjugados mentalmente, esses seres puderam ser presos pela confederação e federação respectivas, sem que houvesse mais necessidade de lutas e confrontos. Ou seja, eles paralisaram, parou tudo, e aí eles foram lá prender a galera toda e fim de papo. Porque, afinal de contas, a luz sempre vence as trevas, tá? E com isso tudo, gente, o que foi que nós entendemos aqui? O que foi que eu entendi? Eu entendi que quando os trevosos começaram a passar dos limites, explodindo planetas indefesos, só por retaliação aos combates que eles travavam com a Federação e a Confederação, aí houve a intervenção de Miguel Arcanjo, tá? Que paralisou as mentes deles para que eles não continuassem mais a explodir planetas, tá? E todos esses seres, os que eram físicos, foram presos em colônias, foi aguardado o seu desencarne, e quando eles desencarnaram, eles já foram recambiados a planetas primitivos e de expiação e provas, né? Então, eu acho assim que isso, foram as principais dúvidas que a gente recebeu sobre esse assunto, e então espero que esteja assim esclarecido, né? E vamos mudar de assunto agora. Agora nós vamos falar daqui a pouco sobre os universos paralelos. Então, nós recebemos a pergunta muito interessante de um ouvinte que assistiu a um determinado vídeo, e nesse vídeo falava-se dos problemas que nós temos nas nossas vidas, e que esses problemas, que na visão espírita, nós sabemos que eles são oriundos de atitudes, de questões incorretas que nós tivemos em vidas anteriores, né? E que quando a gente reencarna, a gente vem com essas questões para serem resolvidas.
E o que esse vídeo falava era que não, que esses problemas, na verdade, eles não seriam oriundos das vidas passadas, mas sim de atitudes dos nossos diversos eus que existem em universos paralelos. Então, trocando em miúdos, né? É como se tivesse aqui, tem a Luíse aqui nesse universo, tem a outra Luíse e outra, né? Sei lá, 10 Luíses, e cada uma é de um jeito, né? Uma é médium, a outra sei lá, é braba, a outra é ruim, enfim, cada uma tem lá suas atitudes, e no caso haveria um reflexo dessas atitudes na vida da Luíse e dos outros universos. Eu já acho isso confuso pra caramba, né? Porque, gente, toda espiritualidade ela é muito lógica, tudo funciona, gente, com um princípio lógico, amoroso, que é fantástico. Então não faz muito sentido isso, né? A gente já fizemos vídeos já explicando sobre essa questão, né? Mas enfim, essa teoria de que os seres vivem, o mesmo ser viver em universos paralelos, não reflete a verdade. Os universos paralelos, eles existem, tá? Eles existem sim, mas cada um desses universos possui os seus próprios seres, que são diferentes entre si, tá? Então não existe essa coisa de ter uma Luíse aqui, outra ali, outra lá, outra colar. Não, a Luíse é dona de uma mônada indivisível que está agora, hoje, aqui, presente nesse universo aqui. Então, não tem outras. Então, o que vale mesmo, gente, é a teoria das vidas passadas. Aí sim, aí faz sentido, tá? Mas essa questão do mesmo ser estar vivendo em universos paralelos e haver um intercâmbio de faltas, isso aí, gente, não procede, tá? Isso, segundo a espiritualidade, não procede, tá? E esse tipo de coisa, esse tipo de teoria é colocada para confundir as nossas mentes e nos deixar incrédulos, sem fé, sabe? Porque a partir do momento que você começa a acreditar numa coisa dessa, gente, como que fica a lei da evolução? Fica confusa, como assim? Né? Eu tenho uma lei da evolução que diz que eu não retroajo, mas se tiver um monte de Luíse em vários universos, pode acontecer sim uma retroação. Então não faz sentido, isso não tem lógica, isso vai contra as leis primordiais do Senhor, principalmente a lei da lógica e da lógica amorosa, né? E a lei da evolução, tá? A coisa funciona dessa forma, né? A outra pergunta também que nós recebemos, muito interessante, foi sobre os corpos astrais. E a pergunta era a seguinte, dizia assim: os seres, durante a sua evolução, possuem todos os 7 corpos astrais? Olha só que uma pergunta complexa, né? Tanto é que eu não sabia, eu fui perguntar para a espiritualidade, né? E a espiritualidade respondeu. Disse assim, olha, os corpos astrais, eles vão se desenvolvendo à medida que o ser vai evoluindo. Os corpos astrais que se formam em primeiro lugar, eles se formam de uma maneira resumida e embrionária, e são os corpos ditos superiores, tá? Ou seja, são aqueles corpos astrais que revestem a mônada, revestem a centelha divina, dando conforto a essas mônadas para que elas possam iniciar o seu processo de evolução, tá? Na sequência, eles recebem os corpos astrais ditos inferiores,
também rudimentares para futura expansão. Quais são os corpos astrais inferiores? É o corpo emocional e o corpo mental inferior, né? E assim, a explicação que a espiritualidade deu é como se fossem os corpos astrais, como se fossem várias sementes ligadas à mônada, à centelha divina, que vão se desenvolvendo até o momento de desabrochar, tá? E aí, quando os corpos inferiores estão minimamente desenvolvidos, eles então podem receber o revestimento mais grosseiro, denso e material, tá? Que no caso é o corpo físico e o duplo etérico, tá? E então eles adentram os reinos para a sua evolução, do mineral até o reino angelical, tá? E quem respondeu essa pergunta para lá de complexa foi o nosso queridíssimo e respeitado Asclépios, tá? E ele disse que o detalhamento sobre como funciona essa evolução dentro dos reinos do mineral ao angelical ainda não pode ser repassado para nós, porque nós ainda não temos, digamos assim, condições mínimas morais nem intelectuais ainda no momento para compreender como que funciona essa evolução, tá? Mas, de qualquer forma, já só de saber que isso existe, eu achei sensacional, né? Então eu espero assim que eu tenha conseguido explicar para vocês, tirar as dúvidas de vocês nesses assuntos. Espero também que vocês tenham gostado do conteúdo aqui desse episódio. Eu sou a Luíse Castanhedo e eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá!